pedala com frequência, às vezes conhece bem aquela sensação, né? De que o selim da bicicleta parece mais um instrumento de tortura do que um assento de verdade. Pois bem, a ideia aqui é justamente ajudar a transformar essa fonte de dor num verdadeiro trono de conforto e potência. Bom, vamos direto ao que interessa. Olha, essa é uma história super clássica no ciclismo. Aquele desconforto que aparece do nada no meio do pedal. Uma dorzinha no joelho que não estava ali antes ou aquele formigamento bem chato nas mãos. Pois é, na grande, mas grande maioria das vezes, o vilão por trás desses problemas é um só: o selim mal ajustado. Mas olha, a boa notícia é que a solução costuma ser mais simples do que parece, com apenas 3 ajustes fundamentais, que são altura, inclinação e o avanço/recuo, já dá para revolucionar completamente a experiência em cima da bike. Vamos entender direitinho como cada um deles funciona? Então, vamos começar pelo ajuste que é, sem dúvida, a base de tudo: a altura. É o que tem o maior impacto, tanto na potência que a gente consegue gerar na pedalada, quanto, e isso é importantíssimo, na saúde dos joelhos. Acertar aqui é o primeiro passo para o sucesso. Para encontrar a altura ideal, existem basicamente 2 caminhos bem populares. O método do calcanhar é aquele ajuste rápido, sabe? Perfeito para uma checagem na trilha ou na rua. Já a famosa fórmula Le Monde nos dá uma base mais calculada, um pouco mais científica, para começar o ajuste fino. O legal desse método é a simplicidade. É só alinhar o pé de vela com o tubo do selim, sentar e apoiar o calcanhar lá no pedal, no ponto mais baixo. A perna tem que ficar totalmente esticada, mas aqui vem o pulo do gato. O quadril não pode ficar balançando de um lado para o outro. Se ele balançar, é o sinal clássico de que o selim está alto demais. Agora, para quem busca um pouco mais de precisão, tem a fórmula clássica do Greg LeMond. O processo é o seguinte: mede-se a altura do cavalo em centímetros, que é basicamente a distância do chão até a virilha, e esse número é multiplicado por 0,883. O resultado é um ponto de partida excelente para a altura do selim, medindo do centro do movimento central até o topo do assento. E como saber se a altura está errada? O corpo avisa, e os sinais são bem claros. Se o quadril fica balançando ou aparece uma dor na parte de fora do joelho, provavelmente o selim está muito alto. Agora, se a dor é na frente do joelho e os músculos da coxa cansam muito rápido, o mais provável é que ele esteja baixo demais. E aqui, olha, tem uma dica de profissional que muda tudo. A altura não deve ser medida em qualquer ponto aleatório do selim. A referência correta é o ponto onde o selim tem exatamente 72 milímetros de largura. É nesse ponto que os nossos isquios, que são os ossinhos do bumbum, se apoiam naturalmente. Isso garante uma consistência e uma precisão muito maior, não importa o modelo do selim. Muito bem, agora vamos para o segundo ajuste, a inclinação. Pode até parecer um mero detalhe, mas na verdade ela é a chave para a estabilidade em cima da bike e para evitar aquela pressão indesejada em áreas, digamos, mais sensíveis. A regra de ouro aqui é sempre começar com o selim em bola, ou seja, perfeitamente nivelado, paralelo ao chão. Usar um nível de construção, daqueles de pedreiro mesmo, ajuda muito a garantir essa precisão. Essa é a posição neutra que funciona para a grande maioria dos ciclistas e das modalidades. Agora, se a ponta do selim fica inclinada para baixo, mesmo que seja só um pouquinho, a tendência do corpo é deslizar para frente. E qual o resultado? Uma sobrecarga totalmente desnecessária nas mãos, nos pulsos e nos braços. Muitas vezes é exatamente essa a causa daquele formigamento e da dormência. E o contrário? Bom, uma ponta apontada para cima gera uma pressão enorme na região do períneo, o que é super desconfortável e pode levar a problemas mais sérios com o tempo. E não é só isso, essa posição também força uma rotação do quadril que pode acabar resultando em dor na lombar. Então, o ponto é: comece nivelado e, se precisar, faça microajustes a partir daí. E agora, finalmente, a gente chega ao terceiro e último pilar do ajuste: o avanço e o recuo, ou fore-aft. Se a altura define a extensão da perna e a inclinação garante o conforto, este aqui é o ajuste fino que alinha o joelho sobre o pedal. É aqui que a gente garante a máxima eficiência na transferência de força e o equilíbrio perfeito de peso na bicicleta. Para acertar esse ajuste, a ferramenta clássica é o fio de prumo. É simples. Com os pedivelas na horizontal, como se fossem os ponteiros de um relógio marcando 3 horas, o fio de prumo deve descer daquela pequena saliência óssea que a gente tem abaixo da patela e passar bem no meio do eixo do pedal. Isso mostra que o joelho está na posição ideal para aplicar força. E as consequências de errar aqui são bem claras.
Com o selim muito para trás, a pedalada perde eficiência. É quase como se a gente estivesse empurrando os pedais para frente em vez de para baixo. Por outro lado, se ele estiver muito avançado, a gente perde a alavancagem, o que diminui a potência e pode até sobrecarregar os tendões do joelho. Para resumir tudo, é bom ter em mente 3 regrinhas de ouro. Primeiro, todos os ajustes estão interligados. Mexeu na altura, provavelmente vai precisar checar o avanço/recuo de novo. Segundo, paciência. As mudanças devem ser mínimas, de 1 ou 2 milímetros por vez. E terceiro, o mais importante de tudo, ouvir o próprio corpo. Ele é o melhor juiz de qualquer ajuste. E essa frase aqui resume a filosofia central de qualquer bom ajuste. A bicicleta é uma ferramenta que precisa ser moldada para o corpo de quem pedala, e não o corpo ser forçado a se adaptar à máquina. É a personalização que transforma o pedal numa experiência realmente prazerosa e eficiente. E, para finalizar, fica uma reflexão importante. Se depois de todos esses ajustes, de todos os testes, o desconforto ainda continuar, talvez o problema não seja a posição, mas a peça em si. O formato, a largura, a falta de um canal central, tudo isso pode fazer uma diferença enorme. Fica a pergunta no ar. Será que o selim que está na bike é o ideal para cada tipo de corpo e de pedal?